Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre eletroquímica, tá ok? Eu vou pegar hoje aqui uma questão do Enem 2018 para dar continuidade aí ao nosso estudo da eletroquímica. Então estou pegando aqui uma questão do Enem 2018. O enunciado da questão diz assim: em 1938, o arqueólogo alemão, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 AC, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre e uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume e asfalto, conforme ilustração. Considere os potenciais padrão de redução. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Como eu já disse, eu costumo falar cátodo e anodo, tá bom? Mas vai dar no mesmo. Bom, é uma questão que aparentemente é fácil, mas também não é, porque muita gente marcou nessa questão a alternativa D, outros marcaram também a alternativa B. Eu aparentemente né, acho que a resposta, acredito, né, pelos meus conhecimentos, que a resposta mais correta para essa questão seria a letra B, o vestígio de ácido. Vamos ver por quê. Então vejamos aqui. Bom, então aqui eu tenho, né, um objeto que foi encontrado, né, um objeto que tem um sistema teórico baseado no que nós entendemos sobre pilha. Então ele tem aqui um vaso, né, um material isolante cerâmico. Aqui dentro, como o próprio nome já tá escrito aqui, tem ácido aqui dentro. Ou seja, então aqui dentro eu tenho íons, né? Eu tenho íons H+, já que é um conteúdo ácido, tá ok? E eu tenho aqui dois metais, né? Eu tenho uma barra de ferro, não é isso? Tem uma barra de ferro aqui, vamos marcar aqui, e uma barra de cobre. Tá, olhando assim, nós percebemos, né, assim, a grosso modo e rapidamente, o perfil de uma pilha. Nós temos aqui o betume, né, que é um tipo de asfalto que isola as duas barras, isola o polo negativo do polo positivo, aparentemente, né, isola o ferro do cobre. Então, como vimos na aula anterior, quem tem o maior potencial, né, de oxidação, ou seja, é o que tem o menor valor. Então, o potencial de redução seria o E maior. Ou seja, então, por exemplo, no caso do cobre, né, o E de Cu2 para Cu, aqui eu tenho um valor de mais 34 volts, 0,34 volts, enquanto que o ferro eu tenho menos 0,44. Aqui o H+ está com valor de 0 volts. Então, quem é que vai reduzir? Quem tem o maior potencial de redução? Esse será o cátodo. Então, no caso aqui, de cara eu sei que entre o ferro e o cobre é o cátodo, né? O cátodo, porque ele tem maior potencial de redução do que o ferro. Logo, muita gente, né, já que a questão pergunta quem nessa pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo, né, você já vai aqui, muita gente já foi aqui e marcou diretamente o cobre. Mas vejamos mais a fundo a situação. Só que ele disse que aqui está dizendo que aqui dentro eu tenho vestígios de ácido, tá bom? Então aqui dentro eu tenho, deixa eu anotar aqui, vestígios de ácido. Então, se eu tenho uma solução ácida, então eu tenho um H+ aqui dentro. Aqui eu tenho o cobre e o ferro, né? A tampa de ferro, a placa de ferro e a de cobre. Então, a grosso modo, é claro que o cobre está reduzindo e o ferro oxidando. Porém, ele disse que essa barra de ferro, aqui está escrito,
que ela está aparentemente, né, ela estava aparentemente corrosida por ácido. O que nós entendemos que se o ácido estava corroendo a placa de ferro, isso significa que a placa de ferro estava, essa barra de ferro estava oxidando e o ácido estava reduzindo. Ora, e visto que a solução aqui é ácida, nessa solução nós não temos os íons, né, Cu2+. Eles são íons, o que? Cátions fantasmas. Nessa solução aqui nós não temos esses íons Cu2+, para que eles possam estar se reduzindo. Então, se a solução não possui Cu2+, como que seria então o tubo de cobre que estaria reduzindo, já que eu não tenho íons Cu2+ para reduzir? Esses íons são fantasmas, pelo que vimos aqui. Então, logo, quem vai estar se reduzindo aí só pode ser o H+, porque é o único cátion que tem na solução para ganhar elétron. Visto que nós temos uma barra de cobre aqui, né, mas ela está na sua forma o quê? Na sua forma metálica. Tá, ok? Ela aqui está na sua forma metálica e não na sua forma iônica. Cu2+ são íons fantasmas. Então, no caso, quem está reduzindo é os íons H+, tá bom? Olhando pelos potenciais de redução, né? Claro, seria isso. Então, o que dá para pensar aqui que a resposta mais correta, né, mais plausível, seria o vestígio de ácido, que funciona como cátodo. Ele é o cátodo. Agora veja bem, a redução está acontecendo no cátodo, que é a barra aqui, a barra de cobre. Está acontecendo nela, porque entre o anodo e o cátodo, entre a barra de ferro e a barra de cobre, a redução acontece naquele que tem o maior potencial de redução padrão, que no caso é o cobre. Então a redução está acontecendo no metal cobre. Mas quem é que está reduzindo lá? Não é os íons Cu2+, visto que, como eu disse, eles são íons o quê? Fantasmas. A solução não possui eles. Então eles são íons fantasmas. Então, ao meu ver, né, no meu entendimento, a resposta mais correta seria os íons H+ aí, que está, né, se reduzindo, visto que a solução, do jeito que está aqui a explicação, a solução só tem esses íons para reduzir. E os íons Cu2+ são íons fantasma. Então, eu fico com a alternativa B de bola como resposta. Então é isso aí, uma questãozinha um pouco chatinha de resolver, porque é cheio de pegadinha, tá? Claro que pode ter outras ideias a respeito disso, mas ao meu ver aqui a resposta correta é a letra B de bola. Então, até uma próxima aula. E não esqueça de deixar o seu like e assinar o canal para mais informações e estudos dentro da química. Todos com Deus. Até mais.